Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Peço desculpa pelo atraso, também porque estava acontecendo uma passeata, então não tinha como fazer a aula por causa do barulho. Agora que acalmou, não sei se vão continuar, mas inshallah que acabou. Então peço desculpas, porque essa aula é às 8 horas da noite, nas sextas. E os outros dias também, porque eu estava doente, não consegui fazer as aulas de jurisprudência que a gente também tem nos dias da semana. Então peço desculpas. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida. A aula passada a gente fez, a sexta passada, que a gente falou sobre o profeta Jesus, que é um profeta mensageiro enviado por Deus no Islã. Isso a gente falou na última aula. Hoje a gente vai terminar de falar sobre o profeta Jesus, de acordo também com o que o autor citou. Se alguém tiver alguma dúvida, não entendeu algo, sinta-se à vontade. A gente está pelo Zoom e pelo Facebook e o Instagram. No YouTube a gente colocou ali o link, né? Mas não deu para fazer aula ao vivo. Acho que tem que ter algumas condições que a gente não teve o canal. Então vai ser para depois, se Deus quiser. Acho que tem que ter um número de inscritos, me parece. Então, como a gente não tem, não dá para fazer live pelo YouTube, que é facilitar para as pessoas que conseguem, acessar essa plataforma. Então, ninguém tem alguma dúvida? Não vi nenhuma pergunta. Então vamos começar. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus tenha seu profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. A gente viu na última aula que para nós muçulmanos, a gente crê que Jesus é profeta, mensageiro de Deus. Jesus foi enviado por Deus para guiar, instruir as pessoas para o caminho de Deus, como os outros profetas também foram enviados. Então essa é a nossa crença sobre Jesus. A gente citou também alguns milagres que ele fez, realizou, também cremos, como curar o cego, o leproso, ressuscitar os mortos. A gente viu isso. Então o Corão confirma isso em vários versículos, mas no sentido geral. Ou seja, não é que nem nos evangelhos, e curou fulano, tem uma história. Não. O Corão cita que concedeu Deus Altíssimo para ele esses milagres, como a gente viu. Outra coisa também, a gente citou alguns versículos da Bíblia falando sobre que Jesus é um profeta de Deus. Citamos vários versículos, mas para a gente ser honestos, eu cometi um erro. Eu cometi um erro em um versículo que eu citei, sobre ele ser profeta. Quando eu citei em Lucas, não sei se vocês lembram na última aula, que era 1:76, ou seja, capítulo 1 de Lucas, do Evangelho, versículo 76, que diz: "E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos." Aqui está falando de João, profeta João, que a paz de Deus sobre ele, filho de Zacarias. Então aqui eu cometi um erro, que foi erro meu, que tem a mesma passagem falando que vai ser chamado de filho do Altíssimo, também em Lucas, versículo 32, se não estou enganado, também fala. Ou seja, aqui é para o profeta João, e o primeiro, que era para Jesus, que é filho do Altíssimo. E mesmo chamando ele de filho do Altíssimo, que a gente vai ter uma aula do que significa o quê? O filho também não é uma evidência para as pessoas que falam que Jesus é o que? Deus. Ele está falando filho de Deus, não é Deus. É o filho de Deus, como as pessoas obedientes na Bíblia, como o povo de Israel,
foi chamado o quê? De Filho de Deus, os discípulos e as pessoas crentes. Então não é específico a palavra filho somente para Jesus. E também se a gente for pegar no pé da letra e falar, não, é filho, ia ser filho de Deus, não Deus. É o filho de Deus. Então também não é uma evidência para quem quer provar que ele é uma divindade, que ele é o Deus Todo-Poderoso. Também, a gente citou outros versículos também, que são corretos, falando o quê? Sobre o profeta Jesus, que ele era um profeta de Deus, um mensageiro de Deus e não Deus, o Altíssimo. Como a gente viu no Alcorão, não há dúvidas sobre a crença dos muçulmanos que Jesus é um profeta, que Jesus é um mensageiro de Deus, que Jesus foi enviado por Deus. Não há dúvidas. Mas a própria Bíblia também não apoia as pessoas que falam que Jesus é Deus. Não apoia a Trindade, não apoia chamar Jesus o que de Deus, como a gente vai ver nas aulas de terça. Se a gente não mudar o dia, pode ser que ela vai ser todos os sábados, as aulas de terça que a gente tem, que fala sobre o profeta Jesus, que ele não é Deus, que a gente está explicando um livro que se chama É Jesus Deus. Então, quem quiser acompanhar, a gente citou o que? Várias evidências falando sobre isso. Então, isso foi um erro meu, a pessoa deve o quê? Corrigir. E a gente, como a gente sempre fala, irmãos e irmãs, a gente não quer o quê? Colocar a nossa opinião como certa, e sim o que está de acordo com a palavra de Deus. Se a gente errar, a gente é o primeiro a falar o quê? Erramos. A pessoa tem que ser dessa forma, principalmente o crente, a pessoa tem que temer a Deus. Se tu errou, tem que falar que errou. Agora a gente cometeu um engano. Para não vir, citou um versículo de Lucas, tu sabe que isso está falando de João, e tu fala o quê? Que está falando sobre Jesus. Então foi um erro, como eu falei para vocês, tem 2 versículos iguais, só o que muda o quê? Filho do Altíssimo e profeta do Altíssimo. Então, acabei me confundindo e é um erro. Quem anotou o quê? Que corrija esse erro cometido. Também tem outros versículos, além de chamar ele de profeta, o que dá para entender o que, irmãos e irmãs? Que ele não é o que? Deus. São vários os versículos. Por exemplo, em Lucas também, no capítulo 18, versículo 19, isso também acontece em Marcos, que Jesus lhe disse, por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão Deus. Ou seja, aqui é um versículo que, claro, explícito, que Jesus nega o que é divindade dele mesmo, de ser chamado o que de Deus. Ele fala, olha, a pessoa que está chamando ele de bom, ele quer ensinar essa pessoa a crer de forma correta. A gente não pode, como, vamos dar um exemplo, a gente ver uma pessoa cega andando pela rua e tu está vendo que está vindo um carro que vai atropelar essa pessoa. O que você deve fazer como ser humano? Não é como um religioso, como um crente, como um ser humano, você deve o quê? Proteger essa pessoa. Afastar essa pessoa. Afastar essa pessoa o quê? Daquele lugar, para ela não ser atropelada. Porque tu sabe que ela não consegue enxergar, ela está desorientada. Então, o que você deve fazer como humano? Orientar essa pessoa. É isso que Jesus está fazendo como profeta de Deus, como mensageiro de Deus. Quando essa pessoa fala para ele, olha, você é bom, ele fala, não há bom a não ser Deus. O que ele quer dizer aqui? Por que me chamas de bom? Sendo o bom Deus Altíssimo. Aqui, bom, ele quer significar a benevolência, a plena benevolência, a absoluta benevolência, a absoluta bondade, é só de Deus. Deus que concede. Não é Jesus que concede isso. Isso que ele quer mostrar para a pessoa. Tem pessoas boas? Sim, tem. Mas essas pessoas são boas, Jesus quer falar, por causa da plena misericórdia e benevolência e clemência e bondade de Deus para com essas pessoas, que encaminhou elas, que guiou elas para a orientação, para o caminho de Deus. Então isso que Jesus quer mostrar para essa pessoa. E aqui um versículo explícito, claro, que mostra que ele não é Deus, que mostra que ele não é Deus.
como a gente viu em Lucas. Também Jesus incentivando as pessoas o que? Adorarem a Deus. Isso também está em Marcos 12, 29. E Jesus respondeu-lhe para o escriba que veio perguntar para ele, quando viu ele debatendo com os fariseus, e viu a eloquência de Jesus, a sabedoria de Jesus, conversando, debatendo. Então ele perguntou para ele, qual que é o principal dos mandamentos? Qual que é o mais importante dos mandamentos? Aí Jesus responde para ele, orientando ele, instruindo ele. O primeiro de todos os mandamentos ou seja, o mais importante de todos os mandamentos ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, Jesus incentivou as pessoas a adorarem o Deus dele, porque ele fala o nosso Deus, o Senhor nosso Deus é o único, ele usa a palavra que é único, Senhor. Então também aqui mostra que Jesus incentivou as pessoas a pregar, a adorarem a Deus Altíssimo, a fazer a oração para Deus, como a gente viu a oração do Pai Nosso, quem quiser ver a aula nas terças que a gente explicou. Então Jesus incentivou o quê? As pessoas a adorarem a Deus como os profetas incentivaram. Se tu abrir a sua Bíblia, tanto no versículo aqui 12, 29, e abrir em Deuteronômio também, agora eu me esqueci o 6,4, se eu não estou enganado, Deuteronômio 6,4, também você vai enxergar Moisés falando a mesma coisa, incentivando o povo de Israel falando essa mesma frase. Mesma coisa que Moisés pronunciou antes de Jesus, que a paz seja sobre ele, foi o que Jesus pronunciou depois de Moisés. Ou seja, incentivando as pessoas a adorarem somente a Deus, a se prostrarem somente para Deus, a se inclinarem somente para Deus, a se ajoelharem somente para Deus, a colocarem a testa no chão somente para Deus, o Todo-Poderoso. Então, todos os profetas incentivaram isso. Também ele fala, Jesus que passa sobre ele, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Ou seja, isso que eu prego para vocês, isso que eu ensino para vocês, essas instruções, essas palavras não são minhas. São daquele que me enviou. Quem que enviou ele? Deus o Altíssimo. Ele mesmo, Jesus, fala que Deus o Altíssimo enviou ele. Então, não são palavras dele, e sim daquele que enviou. Aquilo que Moisés falava para o povo, irmãos e irmãs, não é palavra dele, e sim palavra de Deus Altíssimo que foi revelada a Moisés. Ou seja, ele falava aquilo que Deus revelou para ele, e não falava aquilo dele mesmo. Aquela doutrina não pertencia a Moisés. O Alcorão não pertence ao profeta Muhammad, e sim é uma revelação de Deus para com ele. Como o Evangelho não pertence a Jesus, e sim é a palavra de Deus, uma revelação de Deus revelada a ele. Isso que Jesus quer mostrar. Então são vários versículos. Quem quer acompanhar mais, saber mais sobre isso, a gente tem o quê? Esses versículos a gente explica, ou seja, o contexto inteiro, explicando cada versículo nas aulas de terça. A gente ainda está no início do curso, tivemos 8 aulas até agora, estamos recém na segunda evidência, a gente explicou a primeira e a segunda evidência que o autor citou. Vamos para a terceira evidência, inshallah, nas próximas aulas. Essa semana, porque eu estava doente, não consegui fazer aula. Então, a gente parou no livro, na página 78. Página 78, no cremos nos milagres que Allah realizou através dele. Ou seja, número 5. A gente explicou que entre Jesus e o profeta Muhammad não há profeta. Ou seja, se a gente fosse ver, o último profeta, o selo dos profetas é o profeta Muhammad, que a paz de Deus sobre ele. O penúltimo dos profetas é Jesus, que a paz de Deus sobre ele. E o antepenúltimo dos profetas é João, que a paz de Deus sobre ele. Ou seja, são os 3 últimos profetas para nós muçulmanos. Para os cristãos, eles pararam o que? Em João, como último profeta. Como está em Mateus 11:13, que a profecia foi até João.
que os profetas profetizaram até João, ou seja, o último dos profetas. Mas se tu lê a Bíblia, tu vai ver que o profeta, que o último dos profetas é o Paracletos, que Jesus fala que vai vir. E Jesus também é um profeta dentro da Bíblia, então não seria João o último dos profetas. Isso também a gente vai explicar. Alguém está com um problema no áudio? Se tiver algum problema, que a irmã citou aqui. Se alguém não estiver escutando bem. Alguém ficou com uma pergunta até agora? Se alguém tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade em perguntar. Então agora vamos falar sobre os milagres dele. Por exemplo, a cura do leproso, do cego e a ressurreição dos mortos. São milagres que Jesus fez pela permissão de Deus. Deus concedeu para ele esses milagres, como concedeu para outros profetas milagres que são sobrenaturais. Ou seja, não tem como um ser humano comum fazer, a não ser aqueles que Deus o Altíssimo escolheu. Do conhecimento sobre o que as pessoas haviam comido ou haviam feito dentro de seus lares, eu expliquei isso. Tudo isso foi possível apenas com a permissão e o poder de Allah, glorificado seja através destes milagres. Allah conferiu uma clara evidência da veracidade e a mensagem de Jesus que apazou sobre ele. Aqui a gente o que acabou na última aula. Agora o 6, não se considera completa a fé até crer que Jesus foi servo e mensageiro de Allah. Aqui é uma coisa importante. Aqui são fundamentos da crença, fundamentos do islamismo. Ou seja, se a pessoa não crer nesses fundamentos, ela não será o que? Muçulmana. A fé dela não será completa. Jesus faz parte dos fundamentos da religião. Como assim? A gente sabe, como a gente está explicando, que o quarto pilar da fé é crer nos mensageiros de Allah. Ou seja, todos os mensageiros de Allah a gente crê neles. E um deles é quem? Jesus. Se você renegar o profeta Jesus que passou sobre ele, você não é muçulmano. Por quê? Você está desmentindo Deus o Altíssimo, que falou que ele é profeta no Corão, em vários versículos explícitos, como a gente citou. Você está desmentindo o profeta Muhammad, que fala na sunna dele que Jesus era profeta, mensageiro de Deus, servo de Deus. Então você não é considerado muçulmano. Porque tem algumas pessoas, mas os muçulmanos acreditam em Jesus. Tem várias pessoas sem conhecimento algum falam não, os muçulmanos não acreditam em Jesus. Os muçulmanos renegam Jesus. Isso é uma grande injustiça, uma grande falta de conhecimento a pessoa que afirmar isso sem ler. Agora, se você está querendo me chamar de incrédulo, porque eu não creio que ele é Deus como você, esse é você e seu pensamento, não tem problema. Isso é de acordo com a tua crença. Mas você falar que eu não creio nele, para você tudo bem, não é uma crença. Mas agora até para o livro que você acredita, que é a Bíblia, ela confirma isso. Os discípulos acreditavam nisso. Então os muçulmanos, eles não são pessoas olha, os muçulmanos trouxeram uma crença nova sobre Jesus, que ninguém se antecipou a eles que trouxeram algo novo. Não. Os muçulmanos têm a crença dos discípulos. E isso para nós é uma honra. A gente crê em Jesus como os discípulos acreditavam nele. Para nós isso é uma honra. A gente não crê como a gente quer, e sim como os discípulos acreditavam, como Deus revelou. E a gente fala aquilo que Jesus falava, que ele era profeta, que ele é enviado de Deus, que ele é mensageiro de Deus e não que ele é Deus. Que é uma coisa importante, principalmente para o cristão refletir. Por que a gente encontra centenas de versículos afirmando que ele não é o que? Deus. Por que a gente não encontra um versículo ele falando eu sou Deus Todo-Poderoso? Eu sou o Criador dos céus e da terra. Porque não tem um versículo, tamanho daquele livro, desse tamanho. Livro enorme. Não tem um versículo falando isso. Olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Me adorem
Ó Israel, aqui está o Deus encarnado para vocês. Adorem-me. Porque não tem um versículo. Uma coisa que chama atenção. A pessoa, quando quer refletir, quer entender as coisas, vai se perguntar. Mas estranho, né? Vários versículos, centenas de versículos falando que ele é profeta, que ele é mensageiro. Não tem um versículo falando que ele é o quê? Deus. Isso é para as pessoas que querem entender, querem refletir. Agora, se tu perguntar para qualquer pessoa, você quer crer em Jesus de acordo com a sua igreja, o que ela te ensina, ou de acordo com os discípulos? Ela vai falar o que para ti? De acordo com os discípulos. Porque eles viram Jesus, testemunhas oculares, andaram com Jesus, conheciam Jesus mais que qualquer pessoa. Queremos crer como eles creram. E a gente citou vários versículos mostrando a crença dos discípulos em Jesus, que ele é um profeta, mensageiro, e Jesus ensinando a eles. São vários versículos. Então, os muçulmanos não trouxeram o que? Uma crença nova. Não inovaram. Não são hereges. Trouxeram alguma coisa, olha, tomaram Jesus como algo que ele não é. Pelo contrário. A Bíblia apoia o que os muçulmanos acreditam. E a Bíblia não apoia o que os próprios cristãos acreditam sobre ele. Que ele é o que? O Deus. Que ele é o Criador. Que ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus. Isso aí não apoia. Por isso que foi aumentado, se a gente vê nas cartas de João, a primeira, se não estou enganado é 1,6, foi aumentado esse versículo, mostrando o que? Querendo mostrar a Trindade. Isso aí foi aumentado, acrescentado. Qualquer pessoa que tem estudo sabe disso. Então, se isso foi acrescentado, irmãos e irmãs, por que eu vou acrescentar em algo lógico? Agora, algo que está... Agora eu falo para vocês, olha, irmãos, essa caneta é azul. Essa caneta é azul. Vocês estão enxergando. Eu nem preciso falar. Se eu falar para vocês qual é a cor dessa caneta, vocês vão falar é azul. Por que eu vou precisar o que? Escrever um livro, aumentar, para explicar para vocês que isso é azul, se está claro? Eu só vou fazer isso se isso não estiver claro para vocês. Se essa crença não estiver clara. Por isso que eu vou tentar aumentar, porque eu sei que não tem. Não está claro ali. Não tem. Então eu vou ter que colocar um versículo ali para provar que tem o quê? Uma trindade que Deus, o Altíssimo, que não revelou. Por isso, irmãos e irmãs, a gente o quê? Temos que respeitar a crença dos outros, sim, mas a verdade é acima de tudo. Tu não desrespeita a pessoa mostrando a verdade. Os profetas, se eles entendessem isso, eles não iam nem pregar a palavra de Deus. Pelo contrário, Abraão ainda debatia com os idólatras e os politeístas para fazer eles o que? Refletirem. Qual que é o propósito do debate se não tem o que? Um benefício? Então Abraão o que? Debatia com conhecimento. Porque não adianta tu debater com uma pessoa que não quer entender. Uma pessoa que quer mostrar só o lado dela. Tem que ser uma pessoa que entende, que tenha conhecimento, que sabe das evidências, para a gente ter o que? Uma conversa amigável. Porque Deus é único, irmãos e irmãs, e o caminho dele é único. Ou seja, o caminho verdadeiro é o caminho dos profetas. É o caminho dos discípulos que seguiram os profetas. Eles estão encaminhados. Eles são os guiados, que Deus Altíssimo guiou para a senda reta, para o caminho de Deus. Por isso que devemos o que? Sempre pregar a unicidade de Deus. E não ir atrás dessas pessoas, não fala. Respeita. Os profetas respeitavam mais do que qualquer pessoa. Tu não tem nem 1% do caráter dos profetas. E nenhum deles pensou dessa forma. Porque eles sabiam que a palavra de Deus tem que ser o que? Pregada. Goste quem gostar. A verdade vai continuar sendo a verdade, você gostando ou não. As evidências são claras. A verdade, ninguém consegue o que? Esconder ela. A verdade, ninguém consegue esconder ela. Podem o que? Tentar ocultar ela, mas ela sempre vai ficar o que? Exposta e clara para quem procurar ela. Então a gente tem que sempre o que? Procurar a verdade. Aqui a irmã está falando sobre se transformou, em vinho.
Isso aqui o mais certo que era o que? Suco de uva. Não era o vinho. Porque os profetas não bebiam. Os profetas não bebiam. Até João, se a gente for ver, e ele não o quê? Não beberá vinho. O anjo Gabriel, quando anunciou o nascimento dele, falou que ele não beberá vinho, mostrando que os profetas, eles não colocam o quê? Bebida alcoólica. Foi proibida para os profetas e para os crentes. Tem em Malaquias, tem um versículo que fala: ai daquele que dar de beber para o outro. Ou seja, desgraçado seja aquele que dar de beber. Agora eu pergunto, se Jesus deu de beber para essas pessoas no casamento, segundo essas narrativas, ele entra nesse versículo ou não entra, de Malaquias? E se não entra, por que não entra? Aqui é no geral. Ai daquele, ou seja, qualquer pessoa que dar de beber a outra é o que? Desgraçado. Então, se a gente falar, claro que o profeta Jesus é, como se chama, é uma vítima dessas pessoas que escreveram sobre isso. Só se ele fez suco de uva, não há problema algum. Mas bebida alcoólica ele nunca ia fazer. Então, agora, esse versículo, Jesus está dentro dele ou fora dele? Se falar que está dentro, a pessoa que tem que raciocinar mais. Vai falar que Jesus, claro que não. Vai falar que ele não entra nesse versículo. Tudo bem. Qual que é a evidência que ele não entra nesse versículo? De acordo com o que ele não entra nesse versículo? Exceto Jesus, como? Aí tem que ter uma evidência para explicar isso, mostrando que Jesus não entra nesse versículo. Ou seja, bebida alcoólica, irmãos e irmãs, é um grande pecado. A gente, a jurisprudência dos muçulmanos, a gente fala o quê? A mãe, às vezes os juristas, quando a gente está lendo os livros, eles falam o quê? Umul Kabair, ou seja, a mãe dos pecados capitais, ou seja, dos maiores pecados, é a mãe. Por quê? Porque ela, além de ser um grande pecado, ela te faz cometer pecados maiores do que ela, como, por exemplo, cometer o adultério, como, por exemplo, matar. Ela te faz fazer isso. Quantas pessoas morreram inocentes por causa de bêbados, alcoólatras? Nessas madrugadas, às vezes a pessoa vindo de viagem no trabalho, vem um bêbado alcoólatra, vai lá e bate no carro dessa pessoa, descontrolado. Entenderam? Então Deus proibiu isso, porque não há o que? Bem para nós nisso, e sim desvio. Tudo que te tira a consciência no Islã, o que é proibido. Sendo bebida, sendo droga, qualquer coisa que tira a sua consciência, porque dos objetivos, dos fundamentos jurídicos ou do Islã, a gente pode falar, é proteger a mente humana, proteger a consciência humana. Isso faz parte da nossa religião. Então, tudo que faz mal para a mente, para a nossa consciência, que tira a nossa consciência, é proibido no Islã. Então, aqui o correto seria que ele bebeu o quê? Deu, que ele fez, se for verdade isso, foi suco de uva. E não o que? O vinho. Foi suco de uva. Porque a gente sabe que o vinho, antes ele é o quê? É o suco de uva. Quando ele é fermentado, quando eles fazem aquelas, como a gente pode falar, aquelas fases que eles fazem para tornar ele o quê? Guardam ele, protegem ele no lugar para ele ficar o quê? Como uma bebida alcoólica. Então ele no início é o quê? Suco de uva. Isso que a gente crê. Se Jesus fez isso, claro que não era o quê? Bebida alcoólica. Porque os profetas o que nunca queriam incentivar as pessoas a beber bebida alcoólica. Pelo contrário, incentivavam as pessoas a adorarem a Deus e não desobedecerem. Ou seja, Deus proibiu isso. E são as primeiras pessoas o quê? A não realizar isso, a se afastarem das proibições de Deus. Então não cremos que Jesus o que fez vinho e nem que ele tomou o vinho. Alguém ficou com mais alguma pergunta? A irmã citou, a maconha, tudo, é tudo proibido, minha irmã. Tudo que te tira o que? A consciência é o que é proibido.
Então aqui, não se considera completa a fé até crer que Jesus é servo e mensageiro de Deus, que foi inocente quanto às características com as quais os judeus o descreveram. Ou seja, os judeus, o que descreveram ele? Filho de uma adúltera, uma grande blasfêmia. Os desviados, desencaminhados, são os judeus, que falaram de Jesus o quê? Que a mãe dele é adúltera e ele é filho do pecado. Isso é um grande pecado que eles cometem e vão ser julgados por essa renegação de fé que eles cometeram. Então, aqui o autor fala o quê? Nós não cremos nisso. Pelo contrário, a gente fala que isso é uma grande mentira. Jesus é puro e Maria é pura, imaculada. A Virgem Maria, a melhor mulher que Deus Altíssimo que criou, especificou uma sura, o melhor dos livros, que é o Alcorão Sagrado, no capítulo 19, falando sobre o que chamou o nome desse capítulo Maria, que é a mãe de Jesus. Ela é imaculada para a gente, temos o maior respeito por ela. Não adoramos ela, mas sempre o que respeitamos. Não é muçulmano quem o que xinga Maria, não é muçulmano quem fala que Maria é adúltera, e sim uma virgem que teve o que? Jesus, virgem. Então, isso que os judeus falam, porque são o que? Desviados, desencaminhados, que Deus guia essas pessoas. Que Allah protegeu contra as mesmas. Também não aceitamos as crenças dos cristãos sobre ele, falando que ele é Deus. Também o que? Não aceitamos essas crenças. Já que se desviaram da realidade de Jesus, filho de Maria, ao considerá-los ele e sua mãe, alguns disseram que era filho de Deus, e outros disseram que é a parte de uma trindade divina, que é a Santíssima Trindade. Louvado seja Allah e enaltecido seja diante de semelhante descrição. A gente exalta a Deus. Pedimos perdão a Deus para falar o que, nem que seja o que lendo aqui, falar essas blasfêmias contra Deus. Uns têm algumas denominações que falaram Maria o quê? Que é uma deusa, porque teve Deus. Ou seja, essas denominações hoje em dia não existem, mas teve no decorrer dos séculos, falando que Maria era o quê? Deusa, porque teve Deus na barriga dela, então ela é maior, é uma deusa também. Ou chamam ela o quê? Maria, mãe de Deus, porque Jesus é Deus, o que eles falam? Maria, mãe de Deus. Olha até onde chegou o quê? Essa grande blasfêmia sobre Deus Altíssimo, que é único, que Jesus pregou que ele é único, que Moisés falou que ele é único. Não tem o que? Filho, não tem irmão, não tem mãe, não tem pai, é único. E a gente vai explicar, como já explicamos, né, o que significa o que? O filho, não como alguns entendem. Vocês até os muçulmanos às vezes entendem que é um filho, como eu sou o filho do fulano. Não é dessa forma que eles acreditam. Mas mesmo assim, Deus Altíssimo que não tem filhos. E sim somos o que? Criaturas dele, servos dele, amados por ele, o Altíssimo. Mas Deus o que? Não tem filho, não tem irmão, não tem pai, não tem mãe. Ele é o único Criador. Ele é o único que tem o que? Alta existência. Sempre existiu. Tudo além dele é o que? Criatura. Foi criado por ele, o Altíssimo. Então isso é nossa crença, irmãos e irmãs. Temos que crer o quê? Que Jesus é profeta e mensageiro de Deus. Só é muçulmano quando a pessoa o quê? Crê que Jesus é profeta e mensageiro de Deus. Se a gente for ver entre os judeus, os cristãos e os muçulmanos são o quê? Mais equilibrados. Estou falando agora, tu é muçulmano, tu vai tomar tua crença como certa. Não. Mas uma pessoa que não é nem cristã, nem não é judeu, também não é cristão, o que ele vai olhar? Esses aqui renegaram e ainda xingaram. Esses aqui exaltaram ele, que tornaram ele Deus. E esses aqui falaram o quê? Que ele é um profeta mensageiro de Deus. Como tiveram outros profetas e mensageiros. É uma crença o quê? Que o cérebro humano aceita, que a mente humana aceita. Mas aquilo lá o quê? De negligenciar, tu vê o quê? Que tem um exagero. De não acreditar em nada nele. E outros, o que? De elevar, exaltar ele, que tornou o que é um Deus. Também tem um grande exagero dessa parte. Mas os muçulmanos, tu vê o que? Profeta, mensageiro de Deus, como ele falou, como é Moisés. Porque se tu falar, tem um exagero dos muçulmanos, tem uma negligência,
Mas os outros profetas, vocês aceitam eles como profeta e mensageiro de Deus? Porque não tem o que negligência ali, não tem o exagero. Só porque os muçulmanos acreditam que ele é profeta, mensageiro de Deus, Jesus, tem o que? Exagero e negligência. Entenderam? Então é uma coisa o que qualquer pessoa que não é muçulmana, nem cristã e nem judeu vai entender isso. Entre essas três opiniões, essa é o que? É mais equilibrada. Nem tanto exagerada e nem tanto o que? Negligente. Aqui também o último, que é o sétimo, Jesus não foi assassinado. Nós não cremos nisso. Mas isso não quer dizer, irmãos e irmãs, que a gente nega, prestem atenção, que a gente nega que houve a crucificação. A crucificação que aconteceu. Mas o que a gente nega? O que o Alcorão negou? A palavra de Deus, que Deus nos revelou, que ele não foi o crucificado. Não era ele na cruz, e sim outra pessoa foi crucificada. São várias narrativas falando sobre isso. Quem foi essa pessoa? Mas o importante, o que beneficia o crente, é saber que Jesus não foi crucificado. Quem foi crucificado? Foi um dos discípulos. Qual foi? Só Deus sabe. Mas não foi Jesus. Foi uma pessoa que semelhante a ele, parecida com ele. E são várias as narrativas. Isso aí precisa de uma aula para explicar isso. Tanto nos evangelhos apócrifos, como de Bernabé, ou Barnabá, não sei como que fala no português, que era um dos discípulos, que também, ali ele afirma que foi Judas. A gente está até traduzindo esse livro para o português. O Evangelho de Barnabá, que é um dos discípulos, Bernabé, ele fala que foi Judas que foi crucificado. Só também o que não temos uma evidência clara. Que foi Judas, aquele que o vendeu por algumas moedas de prata, ele que foi crucificado. Outros falam que foi outro. Outros falam que foi outro dos discípulos. Mas o importante é, irmãos e irmãs, a gente saber que Jesus não foi o que crucificado. Deus não ia desonrar ele. Até ele mesmo fala no berço que a paz esteja comigo no dia que eu nascer, no dia que eu morrer e no dia que eu for ressuscitado. Não há paz na crucificação. É uma desonra, é uma humilhação. Não há paz naquilo. E Deus, o Altíssimo, a palavra dele é verdadeira. E mesma coisa com João. João, Deus fala que a paz esteja com ele quando ele nascer, quando ele morrer e quando ele for ressuscitado. Aquilo de cortar a cabeça dele, o Alcorão nega, porque não há paz naquilo. Aquilo é uma morte triste, uma grande injustiça e desonra. Então Deus afirma o quê? Que ele terá paz tanto no nascimento, tanto na morte e tanto na ressurreição. Então essa é a nossa crença. Então não sabemos quem foi o quê? O crucificado, mas afirmamos que Jesus não foi o crucificado e voltará e pregará a palavra o quê? De Deus e vai governar nessa terra. Como foi prometido, de acordo com algumas profecias. Ele voltará e vai morrer como qualquer ser humano. E também ele vai matar o falso Messias, o anticristo, ou a besta, como alguns falam. Agora pergunto, mas por que Deus o Altíssimo, tem pessoas que perguntam, principalmente os cristãos, por que Deus o Altíssimo deixou Jesus por último? Por que não deixou o profeta Muhammad matar o que é o anticristo? Por que deixou Jesus? Tem várias explicações para isso. Primeira, agora a gente sabe que Jesus é o Messias, que é fazer sobre ele. Jesus é o Messias. Qual que é o mais adequado? O Messias matar o falso Messias. Mas lógico isso. E também tem outra explicação. Jesus não morreu. Ele vai retornar para morrer como qualquer ser humano. Também pode ser uma das explicações, mas a primeira o que é muito mais lógica. Que Jesus o que vai matar o falso Messias. O que se diz o que? O Messias. Que ele é o Messias enviado. Mas o Messias verdadeiro é Jesus que passa sobre ele. Nós cremos nisso, nós muçulmanos. Então ele que vai matar o que? O falso Messias.
O verdadeiro Messias matará o falso Messias, que também é conhecido como o mentiroso. Ele vai espalhar o que? Corrupção na terra. E vai ter muitos seguidores. Vai ser uma grande tentação e é um dos sinais maiores do dia do juízo final. Às vezes a gente fala, os sinais maiores do dia do juízo final. Não quer dizer que esses sinais, irmãos e irmãs, vão acontecer dentro do dia do juízo final, não. Isso quer dizer, irmãos e irmãs, que esses sinais são próximos do dia do juízo final. Ou seja, após eles vai acontecer o dia do juízo final. Entenderam? Não quer dizer que eles estão dentro do dia do juízo final, e sim são próximos a ele, esses acontecimentos. E um desses acontecimentos é o quê? A aparição do falso anticristo, que ele vai tocar o que? O terror. Essa terra não vai ver tentação e tribulação como nos dias que o anticristo estiver o quê? Nessa terra, até Jesus que passou sobre ele descer dos céus e o que? Enfrentar ele. E Jesus o que? Vai matar o falso anticristo. Essa é a nossa crença. Isso, inshallah, um dia a gente o que? Explica sobre isso, sobre os sinais. A aparição de Jesus também, a volta de Jesus também é um dos sinais do fim do mundo, ou do dia do juízo final. Então isso aqui, inshallah, a gente faz algumas aulas para citar, até para comparar, tanto com o Antigo Testamento como com o Novo Testamento, as profecias falando sobre isso. Principalmente ali em Zacarias 9:9, que ele vem sobre um asno, sobre um burro caminhando. O Messias, que eles esperam, os judeus. E até o profeta Muhammad, que passou sobre ele, fala num dito que ele vem sobre o que? Um burro. Só não o Messias, o falso Messias, que é o que os judeus esperam, que é o Salvador. Que para eles, né, na crença dos judeus hoje, os ortodoxos, é claro, não os messiânicos, ele vai vir ainda, ele não apareceu ainda, o Messias, ele vai vir. Então ele vai entrar em Jerusalém, o que? Em cima do jumentinho. Como está o que? Na profecia de Zacarias 9:9. Um dia a gente explica isso. Então, Jesus não foi assassinado, nem crucificado, senão que Allah o elevou aos céus quando alguns judeus quiseram matá-lo. Ou seja, os judeus quiseram o que? Matar Jesus. Deus o que? Levou ele para os céus. Allah permitiu que outra pessoa que se parecia com ele fosse confundida com ele, morta e crucificada. Isso aqui é o que o Corão fala, que se apareceu para eles aquilo. Ou seja, a mesma coisa que tu faz algo, tu tem certeza. Isso acontece às vezes, irmãos e irmãs, principalmente antigamente. Tu tem que entender o que é a época. Não vai entender hoje, impressão digital, foto, câmera em tudo que é lugar. A pessoa tem que ser um pouco inteligente também. Entender a época que isso aconteceu. Agora, uns anos atrás, vamos falar uns 100 anos atrás só. Às vezes as pessoas eram presas achando que eram outras, porque não conheciam. Às vezes a pessoa estava no lugar errado, na hora errada, como falo, prendiam a pessoa, mas não sou eu, juro que não sou eu, não é você, e prendiam. Ou seja, não tinha essas coisas de foto, não sabia, escutava, tem um cara aqui que está tocando terror aqui, no Nordeste, tal coisa, fala, tem tal aparência, tudo, vai que um cara parecido com ele ali, prendia um cara e levava. Aí ele provar a inocência dele. Entendeu? Naquele tempo você tem que entender, a gente quando fizer essa aula, vou explicar claramente para vocês e com detalhes, que naquele tempo às vezes, será que eles conheciam Jesus? Essas pessoas que pegaram ele, sabiam quem era ele? Porque são várias as narrativas. Tem narrativas o quê? Que pegaram ele pensando que era ele. Isso é uma das narrativas. Tem narrativas que falam que uma pessoa ficou a aparência dele. Então essa o que é muito mais fácil. Eles acharam o quê? Que mataram Jesus. Então são várias as narrativas, mas qualquer uma dessas pode acontecer. Qualquer uma dessas pode acontecer. Agora você vê na sua frente os gêmeos. Pessoas que às vezes não tem como diferenciar. De tão parecidas que são irmãos. Na sua frente. Deus não tem o poder de tornar alguém que nem Jesus. Não vai ter uma pessoa que vai o que falar que não, Deus não tem esse poder. Claro que tem.
e também ele pode ter sido o quê? Confundido. Pegaram ele achando que era ele. Ah, mas falaram que ele ficou preso antes, tudo bem? Sim. Aí essas narrativas que a gente vai ver com os evangelhos, para o que tentar entender um pouco mais. Porque a gente saber o certo, 100%, não tem como. Deus Altíssimo não revelou. Só ele revelou que não mataram ele e também não crucificaram. Ou seja, não mataram ele e não crucificaram. Jesus foi ascendido para o céu. Foi levado para o céu. Então isso é a nossa crença. Então aqui ele cita aqui alguma dessas narrativas. Allah permitiu que outra pessoa que se parecia com ele fosse confundida com ele. Ou seja, uma pessoa que parecia com ele. Ou outra narrativa fala uma pessoa igual a ele, se tornou igual a ele. Ou confundiram ele com outra pessoa. Não sabiam, não conheciam ele. Escutavam falar dele, mas não sabiam, esse é ele. Pegaram, achando que era ele, e crucificaram. Tem o que várias narrativas. Como eu falei, até falaram que Judas foi o crucificado. E essa aqui, como a gente vê, parece bem longe do que é certo. Mas vamos citar na aula. Então aqui, fosse confundida com ele, morta e crucificada. Se parecia com ele, também fosse confundida com ele, foi morta e crucificada. Allah disse no Alcorão, e por dizerem, matamos o Messias, Jesus, filho de Maria, o mensageiro de Deus, embora não sendo na realidade certo o que mataram. Não é uma realidade isso. Não mataram ele. Nem o crucificaram, senão que isso foi simulado. Ou seja, eles acharam que fizeram tal coisa. Eles acharam que crucificaram o Messias Jesus, mas não era ele. Isso foi o que? Simulado para eles. Então essa é a nossa crença. Que Jesus, filho de Maria, que passou sobre ele, não morreu na cruz. Não foi crucificado. E sim foi salvo. Deus não ia desonrar ele, crucificando ele. Porque até a gente vê no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, que quem morre crucificado é o que? Desgraçado. E Jesus não é desgraçado. Pelo contrário, é honrável, é nobre, é um profeta de Deus. Então essa é a nossa crença. E aqueles que discordam quanto a isso, fico em dúvida, quanto a isso, estão na dúvida, porque não possuem conhecimento algum, abstraindo-se tão somente em conjecturas. Porém, o fato é que não o mataram. Outros sim, Deus fê-lo ascender até ele, porque é poderoso, prudentíssimo, nenhum dos adeptos do livro deixaram de acreditar nele. Antes da sua morte, que é no dia da ressurreição, testemunhará contra eles. Aqui isso é importante, ó. Nenhum dos adeptos do livro, isso é o fim do versículo, deixará de acreditar nele, ou seja, de acreditar nele com a crença correta, como profeta e mensageiro de Deus. Quando ele retornar, Jesus, a volta dele, as pessoas que acreditam que ele é Deus, quando enxergarem ele, verem que ele é um profeta, mensageiro de Deus, vão crer nele. Ou seja, muitos dos adeptos do livro, ou seja, os cristãos e até os judeus, vão crer nele, antes do dia da ressurreição, ou seja, na volta dele, que é, como a gente citou, um dos sinais maiores, que é a volta de Jesus, que passou sobre ele, que são vários versículos falando sobre isso, e também ditos proféticos falando que Jesus retornará. Isso não há o que? Dúvidas. Então, antes da sua morte, da morte de Jesus, vão crer nele, como que? Como profeta, como mensageiro de Deus. Isso é o que a gente pode falar, uma profecia, como eles chamam. Isso aqui é uma realidade, uma verdade que acontecerá, que Deus Altíssimo que revelou na sua palavra. Alguém ficou com alguma dúvida, não entendeu algo? Sinta-se à vontade em perguntar. Aqui a gente parou aqui na página 79. Agora eu vou ler algumas coisas que eu separei dentro dos nossos livros, falando sobre Jesus. Porque às vezes as pessoas acham que não, os muçulmanos não tem nada falando sobre Jesus. Então a gente acabou a página 79 e vamos na próxima aula continuar na página 80, falando sobre o profeta Muhammad, que a paz é sobre ele. Aqui também o autor cita
Allah o protegeu, elevando-o aos céus, e ele retornará no fim dos tempos à terra e governará seguindo as leis reveladas ao profeta Muhammad, que é sobre ele, ou seja, com o Alcorão. O Alcorão é o último livro sagrado, é o último livro sagrado. Então ele vai julgar de acordo com o Alcorão, e não de acordo com o Evangelho, com a Torá, porque o Alcorão abrogou esses livros, ou seja, o Alcorão é o último livro sagrado. Então Jesus vai julgar de acordo com o Alcorão, vai governar a terra de acordo com o Alcorão. Por isso que até alguns dos sábios, como o Dhahabi, o Subki e outros, falaram que o último companheiro do profeta Muhammad que morrerá é Jesus. Aí falaram, como assim? Porque se a gente fala quem é companheiro do profeta Muhammad, aquele que viu o profeta Muhammad, creu nele e o que? Morreu sendo muçulmano, sendo submisso a Deus. Jesus o que? Viu ele. Ou seja, quando o profeta ascendeu os 7 céus, no segundo céu encontrou Jesus e João, os 2 profetas. Então viu Jesus. E também o que? Jesus o que é muçulmano. E claro que creu no profeta Muhammad, que vai o que? Seguir aquilo que foi revelado ao profeta Muhammad, que é o Alcorão, como Jesus seguiu antes Moisés, ou seja, a Torá, as leis que foram reveladas de Deus para Moisés. Mas essa opinião que não teria nenhum benefício, irmãos e irmãs. Por quê? Porque a profecia é maior que ser companheiro de um profeta. Ou seja, o que vai valer ser companheiro de um profeta se ele é profeta, Jesus, que passa sobre ele? Ou seja, a profecia é maior que o companheirismo, podemos falar assim. Profecia, patamar da profecia maior que o patamar do companheirismo. Então não teria nenhum benefício. Mas eles citam isso afirmando que Jesus também vai voltar, vai governar de acordo com o Alcorão, porque não descerá outro livro depois do Alcorão. Alguém ficou com alguma dúvida? A irmã falou cigarro. O cigarro, na opinião mais correta, ele é pecado. Cigarro é pecado. Que a irmã falou, foi o falso apóstolo Paulo que falou sobre a Trindade. A gente afirmar que foi Paulo que trouxe a Trindade também é uma afirmação que precisa de evidências. Tem uma aula que a gente vai fazer, quem tornou Jesus Deus? Como Jesus se tornou Deus? Tem vários sábios que escreveram sobre isso. Tem um livro muito bom, ele é agnóstico, que é o Bart Ehrman, que ele escreveu um livro e chamou o nome do livro Como Jesus se tornou Deus. E ele cita várias evidências mostrando isso. Mas a gente colocar Paulo como o centro disso, tem como a gente falar, tem que ter uma evidência clara, explícita. Que ele começou, a gente pode falar que sim, entendeu? Mas afirmar que foi ele, aí precisa de muitas evidências. E Paulo, o apóstolo ali, a gente fala falso apóstolo, não estamos querendo não, nem é bom falar falso apóstolo, a gente fala Paulo não foi apóstolo. Que a gente tem que entender uma coisa, irmãos e irmãs. Agora tem pessoas que respeitam Paulo, que tem ele como santo. Até falo São Paulo. Eles não falam Paulo, por respeito. São Paulo. Principalmente os católicos. Ou seja, as cartas do São Paulo, até a capital do Brasil, que antes era, como que é, né, a capital? São Paulo, a maior cidade do Brasil, ali, em números, né, de habitantes, chamado de São Paulo, em homenagem a ele. Então a gente sempre, quando a gente vai falar alguma coisa, falar sobre alguma crença, sempre é bom
falar coisas que não machuquem a fé alheia. Agora, ele tem ele como o quê? Como um santo, como uma pessoa verdadeira, como um apóstolo, como um profeta. Claro que a Bíblia não afirma isso. A Bíblia o que é contra isso? Que ele não é apóstolo, que ele não é o discípulo. E sim, ele veio depois. Até em Atos, Lucas, ele fala que os discípulos são aqueles que Jesus escolheu e aqueles que estavam no batismo. Quando João batizou o que? Jesus. Esses são os discípulos. E a gente sabe que Paulo creu num sonho, ou seja, numa visão que ele teve, que só ele conta aquilo. E tanto em Atos a gente vê, ele conta de duas formas. Uma hora ele fala que as pessoas escutaram aquela voz do céu, que era de Jesus, segundo ele. E a outra passagem fala o quê? Que não escutaram. Até nessa conversão tem o quê? Divergências. Que qualquer pessoa que lê entende isso. Mas a gente o quê, irmãos e irmãs? Até para vocês verem, nós muçulmanos, quando a gente vai falar do conhecimento do hadith, a ciência, a gente fala sobre algumas pessoas que são o quê? Mentirosas. Que são pessoas que tentaram colocar ditos proféticos dentro da religião. A gente não chama o que essas pessoas, ou mentiroso, ou hipócrita, ou incrédulo. Não é dessa forma. A gente fala o quê? O dito dele não é aceito. Agora, quando o cara vai falar sobre Paulo, não é bom o quê? A gente fala o falso apóstolo. Fala o quê? Paulo, dizem que ele é o quê? Apóstolo. Dessa forma que tu vai conseguir falar com a pessoa, para ela conseguir o que? Entender. Mas quando tu chega o que? Atacando, é a mesma coisa elas falar para vocês o que? O falso profeta Muhammad. Tu não vai gostar. Vai falar, como assim? Está chamando nosso profeta o quê? De falso. Por isso que a gente tem que cuidar o que? As palavras que a gente usa. Principalmente, como a gente falou, nas ciências, até o chefe aí, agora me lembrei uma história, quando veio uma pessoa, ele querendo ensinar os alunos o caráter, o como falar sobre as pessoas, aí o aluno dele, o chefe aí, pergunta, o que você acha do fulano? Um dos narradores dos ditos proféticos. O que ele falou? É um mentiroso, é um hipócrita, é um inovador, é um herege. E o chefe aí falou que não fala dessa forma. Por que tu não falou o que? O dito dele, o que não é aceito. Foi rejeitado o dito dele. Deu. A gente entende tudo isso que tu falou nessa palavra. Ou seja, da melhor forma a gente fala. Até se tu lê os livros dos muçulmanos, quando eles vão falar sobre algum narrador, que às vezes é uma pessoa herege, às vezes é uma pessoa que é mentirosa, eles falam da melhor forma. Principalmente o Bukhari, que é um grande sábio, ele fala uma coisa que fihi nazar, coisa bonita que ele fala. Quando ele fala isso que tem uma observação, se fosse traduzir. O que tu acha do fulano, um sheik lá que ensina em tal coisa, a pessoa não quer falar mal daquela pessoa, o que fala para a pessoa que perguntou? Tem alguma observação? Deu, entende que ele o que? Deixou aquela pessoa, rejeitou os ditos que ela fala, por alguns ensinamentos errados, ou por alguma mentira. Então isso é muito importante o que? A pessoa prestar atenção, principalmente quando está falando o que? Da crença de outra pessoa, ou sobre um assunto que às vezes não é a crença dela em si, e sim a crença de todos nós. Como vocês acreditam em Jesus, a gente também acredita. Ou seja, é uma coisa que os dois lados acreditam, mas falaram que com maior respeito. Se ele chama de que São Paulo, tudo bem, o apóstolo Paulo, falamos do jeito que agrada a ele, mas a gente quer o quê? Qual que é o objetivo? A gente ver as evidências. Será que ele é apóstolo mesmo? Será que ele é um discípulo? Ou o que tu significa com apóstolo? Tudo isso a gente tem que o quê? Entender. Às vezes ele fala, não, apóstolo, eu só dei esse nome por respeito, e não que ele é um discípulo, eu sei que ele não é. Como o Marcos não é um discípulo, eu sei disso. Como o Lucas não é um discípulo. Então, a gente tem que sempre o quê, irmãos e irmãs, cuidar essas palavras que a gente fala. Alguém ficou com mais alguma dúvida? E o plano da salvação para a humanidade enviado por Deus no Islã. Não entendi o que ela quis dizer aqui, irmã.
Plano da salvação. A salvação no Islã é a pessoa que crer em Deus e cumprir com aquilo que Deus o que ordenou. Crer nos dogmas que Deus o Altíssimo que revelou, como a gente está estudando os 6 pilares da fé, praticar, porque nós, sunitas, a gente crê o quê? Que a fé é o quê? A pessoa pronunciar, ou seja, as palavras de fé, e também o que? Trabalhar, praticar aquilo. Ou seja, tu crê nos 6 pilares da fé, mas tu também pratica o quê? Os pilares do Islã, entenderam? Não é só o que, eu creio, a fé não é só o que? Acreditar no coração, e as leis não têm nenhuma importância, os mandamentos de Deus não têm importância nenhuma. Quem quer faz, quem não quer não faz, e a graça, só de crer no profeta Muhammad você está salvo. Não é dessa forma que a gente vê. A pessoa tem que cumprir o quê? Os mandamentos de Deus. E só quem salva é Deus. Até no Antigo Testamento, 43:11, se eu não estou enganado, que às vezes me falha a memória, diz o quê? Eu sou o Senhor, e além de mim não há Salvador. Até a Bíblia prova que só Deus, o Altíssimo, que é o Salvador. Então a salvação, irmãos e irmãs, está na gente o quê? Andar no caminho de Deus. Qual que é o caminho de Deus? O caminho que Deus enviou os profetas para pregarem, para guiarem as pessoas para esse caminho, o caminho do bem, o caminho da salvação, o caminho de Deus. Essa é a nossa crença o quê? Sobre a salvação. Aqui na religião católica, ou seja, no cristianismo, eles dizem Trindade, Santíssima Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Como eles podem afirmar isso? Por isso minhas dúvidas na época, se Allah é o único Senhor do universo. Essa crença, como a gente viu, ela veio muito depois. Mas isso aqui, você tem que entender o que é o outro lado. Agora, se eu perguntar, por que tu acredita no profeta Muhammad? Por que tu acredita em um Deus único? Vai falar para ti, olha, eu nasci. Sou muçulmano, nasci num país árabe, eu sou muçulmano. Ele vai responder dessa forma. E eles a mesma coisa. Nasceu desde pequeno ele escutando o quê? O pai dele era assim, o vô dele, o bisavô dele, as gerações antes dele eram assim. Cria o quê? Que esses 3 são um e que isso é a unicidade de Deus. Eles não acreditam que isso seja o quê? Politeísmo. Se eles acreditassem, claro que eles não iam crer nisso, mas eles acreditam que é possível 3 ser um. Por isso que a pessoa tem que entender o outro lado para tentar conversar. Agora, se eles acreditavam que isso é o que? Idolatria, tu acha que eles iam continuar crendo nisso? Não iam. Mas eles creem que isso, como tu crê, que tu acredita em um Deus único, todo-poderoso, eles também. A gente acredita em um Deus único, todo-poderoso, que se fez carne, que veio para esse mundo morrer por nós, e como eles falam, entenderam? Então isso tem que ser o quê? Bem estudado. Claro que a pessoa que estuda, pessoa que lê a Bíblia, que lê como que surgiu esses dogmas, essas crenças, claro que vai a pessoa o quê? Vai abrir a mente dela. Mas a pessoa que não tem a capacidade de entender isso, aí é diferente. Às vezes não é a pessoa que não querer seguir o caminho dos profetas, ou seja, a pessoa não entende. Às vezes tem muitas pessoas que falam comigo, falam, olha, eu acredito que Jesus é profeta de Deus, mensageiro de Deus. Eu pergunto, minha amiga, sou de qual igreja? Fala, eu sou da Universal, sou da Assembleia. Falo, minha irmã, ali acredita na Trindade, não acredita que é profeta de Deus. Ah, mas eu também acredito na Trindade. Ou seja, ela não está entendendo o que é a crença na Trindade. Porque ela fala, se tu fala para ela, Jesus foi enviado por Deus, fala assim. Jesus é o mensageiro de Deus, fala assim. Jesus é Deus, sim. Jesus é filho de Deus, sim. Ou seja, não está entendendo o que ela está crendo. Que também é uma crença que é muito difícil. Tem muitos sábios que falam, é racional. A pessoa não consegue compreender, não tem lógica naquilo. Então a pessoa fica confusa. Mas agora, se eu falar para vocês, nós cremos no Deus de Abraão, de Ismael, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, de Davi, de Jesus, de Muhammad. É claro, as pessoas vão. Um Deus único,
Criador dos céus e da terra. Fácil. Mas quando tu quer falar três, e os três são Deus, não é qualquer pessoa que vai entender. Como eu falei, tem pessoas que não entendem a própria crença. Não entendem a própria crença. Para você, que nasceu porque em outro lar, tu acha isso que é uma coisa muito difícil de uma pessoa crer, como eles acham da tua crença. Eles também têm esse mesmo pensamento que na sua crença. Isso tem que ser explicado, que, irmãos e irmãs, com evidências claras, explícitas. As pessoas que querem o quê? Parar para escutar, entender, ler. Tem muitas pessoas que entendem isso sem escutar nenhuma aula, lendo a própria Bíblia. Vai lendo, lendo. Começa a ver. Mas tem alguma coisa aqui. Jesus fala isso. Deus fala isso. Começa a refletir, começa a entender, não. Jesus é profeta, é mensageiro de Deus. Isso a gente vai mostrar nas aulas de terça, quem quer o quê? Assistir e ver. Que essas aulas de sexta, irmãos e irmãs, é uma aula que é bem simples, não gostamos de dar detalhes, entrar muito profundamente, porque confunde a cabeça da pessoa. Tu está falando uma coisa que é simples, aí tu vai lá querer mostrar narrativas, e o fulano que falou, e os apócrifos que falaram. Ali tem que ser uma aula que é mais centrada naquele assunto, falando sobre a divindade de Jesus. Ele é Deus ou não é? Trazer o que? As evidências. Agora eu separei, irmãos e irmãs, algumas passagens sobre o profeta Jesus, que a paz de Deus sobre ele, dentro o que? Das tradições islâmicas. Não só a tradição profética, mas no geral. O que os muçulmanos falam sobre o profeta Jesus, que a paz de Deus sobre ele? Agora, por exemplo, olha esse ensinamento que foi narrado pelo Malik ibn Dinar, que era um grande sábio. Relatou que Jesus, que a paz sobre ele, e seus discípulos passaram pela carçaça de um cão. E um deles disse: que fedor deita este cão. Ou seja, um cão que é morto. A carniça de um cão morto. Aí um dos discípulos falaram o quê? Que cheiro ruim, que fedor desse animal. Então Jesus, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele, disse: quão brancos são os seus dentes. Jesus o quê? Comentando aquilo, querendo ensinar os discípulos, falando: olha como é branco os dentes dele, ou seja, do cão. Aqui o que a gente entende? Isso aqui são, irmãos e irmãs, ensinamentos do profeta Jesus que chegaram até nós. A maioria disso chegou até nós dos adeptos dos livros, ou seja, tanto dos judeus como dos cristãos chegaram até nós. Ou seja, esses ditos não vem alguém querer falar: ó, aí está trazendo ditos que não são corretos. Eu sei que esses ditos que não são corretos, uma questão que de uma sanad, não tem uma sanad dele até Jesus, a gente sabe disso. São o quê? Que foram tirados dos bispos que se converteram, que conviveram com os muçulmanos, contaram isso para os sábios muçulmanos e eles passam para nós. Tem coisas que são verdades? Tem. Tem coisas que a gente não tem como saber, nem que é verdade e nem que é mentira, mas a gente fala esses ditos para mostrar que tem vários benefícios, lições, como a gente vai ver nesse dito. E também, se é aquilo que o profeta que a paz sobre ele falou, aquilo é uma revelação de Deus, a gente fala. Mas não tem narrativas assim, o profeta falando de Jesus, como essas. Tem outras narrativas falando sobre os sinais maiores, que Jesus vai voltar, que vai governar, que vai ser um governante justo. Tem. Mas a gente está falando o quê? Dessas lições. Então, o que a gente percebe aqui? Os discípulos andando com Jesus, Jesus o professor, o mestre, o profeta de Deus. Um deles o que vê uma carniça de um cachorro morto e fala o quê? Que fedor. Jesus olha e fala o quê? Querendo ensinar ele, fala: quão brancos são os seus dentes. Ou seja, a gente aqui, Jesus queria mostrar para esse discípulo que a gente, irmãos e irmãs, a gente olha o quê? Os defeitos. Primeira coisa que a gente percebe é os defeitos. Agora, se a gente vai até o nosso professor, quando está ensinando, se ele acerta o quê? 100 vezes,
99 vezes, e erra uma vez, a gente, como ser humano, o que a gente vai notar aquele erro. Olha, errou. Olha, não sabe de nada. É um ignorante. É um desinformado. Só ele esqueceu o quê? As 99 vezes que essa pessoa que acertou. É a mesma coisa, uma pessoa faz muita bondade, muito caridosa com as pessoas, um dia ela deixa de fazer, por algum motivo. O que ela é? Não presta, não quis me ajudar. Ela acaba esquecendo toda a bondade que aquela pessoa fez. Toda a bondade que aquela pessoa fez, o quê? Em todo aquele tempo, ela acaba esquecendo. Ou seja, tem muitos da gente que é o quê? Kafur. O que é kafur? Não é... Às vezes a pessoa entende kafir. Se a pessoa entendesse o que significa essa palavra, kafir é aquilo que oculta na língua árabe. Significa o que é ocultar. Aqui o que? Por que foi chamado de kafir a pessoa que renega? É a mesma coisa que ela oculta a fé. Ou seja, nega a fé. Não crê. A mesma coisa que ela bota algo por cima da fé. Agora até a pessoa, o que planta, o agricultor, a gente chama ele de kafir. Ou seja, não é incrédulo. É que ele, quando ele coloca a semente, ele oculta a semente na terra. Por isso que a gente chama ele o quê? De kafir, ou seja, que ele oculta. E aqui, por que eu falo kafir? Não quer dizer que é incrédulo essa pessoa, não. O ser humano em si, ele é o quê? Desagradecido. Ingrato. Ser humano por si. Então ele esquece o que é toda a bondade feita e foca naquilo. Não me ajudou, não presta. Então, isso é um grande erro que muitos têm, infelizmente. Somente aqueles que Deus teve misericórdia, o quê? Que não tem essa característica. Se tu faz o bem para ele, tá tudo bem. Se algum dia tu nega de fazer algum favor para ele, tu não presta. Então, a gente sempre o que olha primeiro o defeito. Em vez de começar a olhar as coisas boas, as qualidades, a gente foca o quê? No defeito. Por isso que não agradecemos as bênçãos de Deus Altíssimo. Até quando a gente vai o quê? Casar. A pessoa o que olha? Os defeitos. Ela é o que? Baixa. Eu queria uma mulher de tal jeito, que tem o cabelo comprido, ela tem cabelo curto, o cabelo dela não é liso. Ou seja, são pontos negativos segundo você. Ou seja, a beleza é uma coisa que a gente pode falar o quê? Como que é no português? Relativa. Como assim relativa? Depende de cada um. Eu gosto de uma pessoa, uma mulher que tem cabelo liso. Eu gosto de uma mulher que tem cabelo crespo. Então depende de cada pessoa. Mas agora eu falando com essa pessoa, isso que eu vou falar é muito importante para quem quer casar. Agora ele vai casar, vai olhar a pessoa lá, a pretendente ou a noiva, vamos falar assim. Ele vai lá, é baixa, tem cabelo crespo, não é cabelo liso. Começa a olhar o que? Os defeitos. Esquece que ela tem o que? Qualidades. Mas o outro lado, agora não tem uma pessoa perfeita, irmãos e irmãs. Eu tenho defeito, você tem defeito, todos nós temos defeitos. Mas, se as qualidades dessa pessoa for maior do que os defeitos dela, aceita ela como esposo ou como esposa. Não tem uma pessoa perfeita. Agora eu não gostei nisso nela. Mas olha o outro lado dela. Ela leu o Corão. Ela faz todas as orações. Ela tem um coração bom. Ela vem de uma família nobre. A pessoa tem que olhar no geral. Não é naquilo que você acha que é um defeito. A gente sempre procura isso. E esquece o quê? De ver a qualidade das pessoas. Por isso que os sábios, o que é o sábio de verdade? É aquela pessoa, às vezes, que consegue identificar outro sábio, outra pessoa que tem um grande talento. Às vezes tu não consegue enxergar, tu olha como professor, esse aluno aí não tem inteligência de nada. Esse aluno aí não, um ignorante, nunca vai ser nada na vida. Esse é teu ponto de vista sobre ele. Só tem um professor mais sábio, que quando olha, sabe de uma coisa, matemática não dá para ele. Mas ele em história é impressionante a inteligência dele. Como que ele decora os acontecimentos, as datas. Ele gosta daquilo. Consegue ver o que? Aquilo que ele serve. Isso os profetas tinham. O
profeta Muhammad, profeta Jesus, Moisés, que a paz de Deus seja sobre eles, eles tinham isso, essa visão. Por isso que cada missão que eles iam fazer, eles escolhiam um discípulo que eles sabiam que era adequado para essa missão. Esse discípulo não é adequado para essa missão, mas para outra missão ele é o que? Adequado. Isso tem que ser o que a pessoa sempre tem que ser justa e não olhar para os defeitos e esquecer as qualidades. Todo mundo tem defeitos e qualidades. Se tu vê que a pessoa que se aproximou de ti, que quer casar com você, tem qualidades mais do que defeitos, aceita. Tu não vai achar uma pessoa que como tu quer. Como tu quer só no paraíso. Eu quero, chegou uma pessoa falando pro sheik uma vez o que? Eu quero uma esposa assim, 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 assim. Se tu achar para mim, sheik, o sheik falou para ele, olha meu irmão, no paraíso a gente acha ela. Nessa terra não tem. E se tiver eu não vou te falar, vou casar com ela. Não vou falar para ti. Tá entendendo? A pessoa quando quer o quê? Focar em coisas que são menos importantes do que outras coisas, que na verdade são importantes. O profeta fala, olha, tu casa com uma mulher bela, tu casa com uma mulher o quê? Que é nobre, mas tu troca tudo isso, ou que é rica também, e tu troca tudo isso para aquela mulher crente. Claro, se a mulher é crente, tem beleza, tem dinheiro, é de uma nobre família, melhor ainda. Mas se tiver só essas qualidades e não tiver a principal, que é a religião, que é a temência, que é a piedade, troca tudo aquilo por uma piedosa, por uma crente, por uma temente a Deus. Então aqui a gente vê o quê? Uma grande sabedoria do profeta Jesus que passa sobre ele. Aqui também ele fala uma coisa muito bonita. O mundo são 3 dias. Ontem que passou e de que nada resta na tua mão. Aquilo já foi passado. Não tem mais nada na sua mão. Você não pode mais fazer nada. Até como fala um provérbio chinês bonito, fala a palavra pronunciada é que nem uma flecha quando sai do arco. Nunca mais volta. Por isso que a pessoa tem que pensar bem. O que eu pronuncio? O que eu falo? Eu pensar bem, antes de pronunciar. Antes de falar qualquer palavra, eu pensar muito antes de falar ela. E depois que eu decidir falar ela, também pensar novamente. Será que essa palavra vai beneficiar? Será que essa palavra que eu vou falar não vai trazer intriga, conflitos entre as pessoas? Por isso que é muito importante a pessoa o quê? Refletir. E depois ele fala o amanhã, que não sabes se alcançarás, ou não é o presente que vives e deves aproveitar. Aqui eu acho que tem algum erro de tradução, mas quer dizer o amanhã que tu não sabes se alcançarás. Ou seja, o futuro, o amanhã. Eu vou pedir perdão para Deus amanhã. Eu vou começar a rezar amanhã. Eu vou começar a jejuar amanhã. Tu garante que tu vai viver até amanhã? Começa hoje. Começa nesse presente, até o nome dele é bonito, nesse modo que foi dado, que é o momento agora, que é o presente, o nome dele é bonito, é um presente de Deus para conosco. Então Jesus fala que passou sobre ele, fala, e o presente que vives e deves aproveitar. O que eu devo aproveitar? O presente, agora que eu posso fazer as boas ações, agora que eu posso rezar, agora que eu posso jejuar, agora que eu posso tratar meus pais bem, minha família, meus amigos, as pessoas, fazer o bem. É agora que eu tenho que aproveitar. Amanhã, eu nem sei se eu vou ter saúde amanhã para fazer essas coisas citadas. Posso não ter nem saúde, posso não ter nem vida amanhã. Então por isso que a pessoa deve o que? Aproveitar. Deus abriu para mim, me deu um sustento. Aproveita em doar no caminho de Deus, em dar de caridade. Amanhã tu pode não ter essa riqueza, esse dinheiro. Hoje eu tenho, vou pagar o quê? A conta do irmão lá de luz, não está conseguindo pagar. Vou pagar a conta de água que o irmão não está conseguindo pagar. Faz as boas ações. Tu não sabe se esse dinheiro o quê? Permanecerá com você.
São várias as passagens aqui, são várias folhas, não tem como citar o que, todas. É uma sabedoria mais bonita que a outra. Também ele fala uma coisa bonita aqui, ó. O mundo procura e é procurado. Aqueles que procuram outro mundo, este mundo parece não ter mais nada para dar. Olha o quão bonito Jesus fala aqui sobre ele. Se tu quer saber um exemplo de uma pessoa que deixou o mundo e as suas maravilhas, olha para a vida de Jesus que passou sobre ele. Pessoa simples era. Não tinha lugar para dormir. Peregrino. Andante. Aonde chegava a noite, ele o que? Dormia. Não tinha nem calçados, às vezes a vestir. Sempre com a mesma roupa. Pessoa o quê? Pobre, mas feliz. Olha o que ele fala, olha a sabedoria. O mundo procura, esse mundo que a gente vive, e é procurado. Para aqueles que procuram outro mundo, este mundo parece não ter mais nada para dar. A pessoa que procura o verdadeiro mundo, a derradeira vida, a vida do além, a vida com Deus, o Altíssimo, esse mundo não tem mais nada para oferecer. Tem pessoas, irmãos e irmãs, tu só entende isso quando tu vive. Essa passagem que Jesus está falando, que eu falo sobre ele, tu só entende quando tu vive com uma pessoa dessa. Aí tu entende. Tu vê pessoas que são oferecidas o quê? As maravilhas do mundo. Mesmo assim, não é nada. Toma aqui, fulano, milhões. Deixa isso que tu está fazendo. Não é nada para essa pessoa. Ou seja, 1 milhão é R$1. É a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma para essa pessoa. Porque ela sabe porque foi criada. O dia mais importante da sua vida é aquele dia que tu descobre, que você fica ciente de por que você foi criado. Qual foi o motivo da minha criação? É o dia mais feliz para o ser humano. Quando ele descobre o porquê ele foi criado. É a felicidade. É a maior felicidade que o ser humano tem. Até Bishr al-Hafi, rahimahullah, um grande sábio, que até quando perguntava para o Imam Ahmad, o Bishr, não sei o que, ele falava, quem somos nós perante o Bishr? Quem somos nós na adoração? Como aquele devoto, aquele homem, que era um desatento, que era um desviado, mas quando descobriu o propósito, porque ele foi criado, porque Deus o Altíssimo criou ele, quando ele descobriu a maior ligação, a maior conexão que é entre o servo e o Senhor, o que ele fez? Foi andando de pé descalços, correndo atrás de um sábio, para o quê? Perguntar para ele como ele se arrependia. Ele quer voltar para a religião de Deus, ele quer voltar a ser um crente. Aí ele vai o quê? De pé descalços. Aí chamaram ele, o que é o apelido dele? Bishr al-Hafi. Al-Hafi é aquele descalço. De tanto amor que ele tinha por Deus, dele querer se arrepender, ele se esqueceu de usar o que? Os sapatos. Foi correndo no caminho de Deus, arrependido. Então essa pessoa, o que? Esse mundo não tem mais nada para oferecer. Até quando o profeta, o Omar, ele entra e vê o profeta que passou sobre ele dormindo, sobre al-hasir, como que a gente pode falar no português? Vamos falar aqueles galhos de árvores, eu me esqueci, tem um nome no português. E marcou as costas dele. Aí o Omar viu aquilo e começou a chorar. Falou, tu tem tudo, tu é um profeta de Deus. Tu é a melhor pessoa que Deus criou. E dessa forma, aí o profeta olha para ele, Omar, tu não fica feliz deles terem essa vida e a gente ter a outra, a verdadeira vida. Ou seja, o crente não se preocupa. Ele sabe que essa vida é passageira, que essa vida é um teste. Ele está esperando o que é a outra. Por isso que Jesus fala uma coisa bonita. Este mundo parece não ter mais nada para dar. Para quem? Para o crente. Não tem mais nada para oferecer. Para aquele que procuram este mundo, nada mais vendo em sua frente. O outro mundo o procura, até que chega a morte e ele agarra pelo pescoço. Ou seja, a morte quando chega para essa pessoa que fica o quê? Fascinada por esse mundo. Esquece outro mundo, a forte chega, a mesma coisa que agarrando pelo pescoço. O que significa? A força leva ele. A pessoa fica toda a vida querendo juntar dinheiro, correndo atrás de dinheiro, olhando, tem pessoas que são assim, ficam olhando a conta bancária.
Tem 1.200.000. Amanhã, 1.400.000. Ficam o quê? Igual uns loucos. E acabam que toda a vida procurando dinheiro e no final da vida perdem a saúde e têm que gastar aquele dinheiro que adquiriram na vida na saúde. Que perderam, procurando o que? O dinheiro. Que infelizes são. Toda a vida o que é dinheiro. R$1 para ele é o quê? Mesma coisa que fosse 1 milhão. Às vezes tu fica apavorado. Tudo isso que tem essa pessoa, R$1 é muita coisa para ele. É como se fosse 1 milhão. Ganância do ser humano. Não vive. Jesus ensina a gente o quê? A se desfazer dessa vida. A procurar a verdadeira vida como ele fez. Quem é melhor em falar sobre isso do que Jesus? Que é para dizer sobre ele. E para encerrar a aula, vamos terminar o quê? Com essa passagem que foi contada pelo Leith, que é um grande sábio que morreu no ano 175. Que Deus tenha misericórdia dele, que é muito bonita essa história falando sobre Jesus, que fala que um homem acompanhava Jesus, filho de Maria, que é para dizer sobre ele, e disse para ele: eu estarei sempre contigo e acompanhar-te por toda a parte. Ó Jesus, eu sempre vou estar com você e vou te acompanhar em toda a parte. Aonde você for, eu vou estar com você, Jesus, essa pessoa, esse companheiro. Então partiu Jesus e essa pessoa. E quando chegaram à margem de um rio, sentaram-se para tomar um pequeno almoço. Depois de caminhar, viram um rio, sentaram próximo até para beber água e para fazer um pequeno almoço. Tinham 3 pães. Comeram 2 pães e deixaram uma de parte. Ou seja, Jesus comeu um pão e ele comeu outro pão. Ficou um sobrando. Se eram 3, ficou um sobrando. Então Jesus, capaz de sobre ele, levantou-se e foi até o rio beber água. E quando voltou, não vendo o pão, disse ao homem: quem levou o pão? Jesus o que deixou? Essa pessoa e o terceiro pão, e foi tomar água do rio. E voltou. E falou para ele, não vendo o terceiro pão, falou para ele: fulano, quem que comeu o pão? Onde está o pão? Olha o que ele responde. Quem levou o pão? Jesus pergunta. Ao que o homem respondeu: não sei. O homem falou: não sei. Sumiu. Então Jesus partiu com seu companheiro e viu uma gazela com 2 crias. E diz o narrador que Jesus chamou uma delas, que logo veio ter com ele. Então cortou-lhe o pescoço e assou uma parte que ele e o outro homem comeram. Pegou aquela gazela, o quê? Abateu ela e comeram ele e aquele homem. A seguir disse ao jovem, ele disse à jovem gazela, Jesus: levanta-te com a permissão de Deus. Aquela cria, que ele o quê? Comeu uma parte dela, deu o quê? Ressuscitou ela de volta. Levanta-te com a permissão de Deus. Jesus ressuscitava, mas com a permissão de quem? De Deus Altíssimo. Quando este se levantou e se foi embora, a gazela se levantou e foi embora, ele disse ao homem: pergunto-te por aquele que te mostrou esse sinal. Quem que mostrou o sinal para ele? Deus Altíssimo. Mostrou esse grande milagre nas mãos de Jesus que passou sobre ele. Pergunto-te por ele que te mostrou esse sinal, quem levou o pão? O homem respondeu: não sei. Jesus mostrou um milagre para ele, para ver se ele ia admitir quem que pegou aquele pão. Ele falou: olha, eu não sei quem pegou esse pão. Depois disso, chegaram a um vale com água, e Jesus tomou a mão do homem e andaram sobre a água. Pegou a mão dele, Jesus que passou sobre ele, e começou a andar sobre a água com ele. Depois de terem atravessado, perguntou ao homem: pergunto-te por ele que te mostrou esse sinal, Deus Altíssimo, que te mostrou esse sinal, quem levou o pão? O homem respondeu: não sei. Outro milagre. Jesus pega ele, começa a andar sobre as águas com ele. Quando atravessam o rio, ele fala para ele: ó meu companheiro, quem que comeu o terceiro pedaço de pão? Ele fala: não sei. Não é que Jesus é ganancioso, a gente vai entender daqui a pouco. Por que que ele quer, o que que ele quer mostrar uma lição para essa pessoa? Uma lição para essa pessoa. O homem respondeu: não sei. Então chegaram a um deserto. Ou seja, negou 2
milagres: a ressurreição da gazela, e também negou o segundo milagre, que é andar sobre as águas, que falam que Jesus capaz sobre ele o que andava sobre as águas. Então chegaram a um deserto, sentaram-se, e Jesus, que a paz deu sobre ele, começou a apanhar a terra, uma grande quantidade de areia, e falou: torna-se ouro com a permissão de Allah. Juntou assim, ó, começou a juntar, fez tipo de uma montanha pequena, o que? De areia. Fez outra montanha e falou o que? Torna-se ouro. Ficou tudo ouro. Aquele monte de areia ficou o que? Ouro. Torna-se ouro com a permissão de Deus. Quando a areia se transformou em ouro, dividiu-o em 3 partes e disse: 1/3 é para mim, para Jesus, 1/3 para ti e 1/3 para quem levou o pão. Olha que Jesus está falando agora de dinheiro. 1/3 é para mim, 1/3 para ti, que comeu o segundo pedaço de pão, e 1/3 é para quem o que? Levou o terceiro pedaço de pão. Então o homem disse: fui eu que tirei o pão. Ou seja, foi ele que pegou o que? O pão. Admitiu na hora, Jesus não precisou nem perguntar para ele. Quem que comeu? Ele. Eu comi o terceiro pedaço de pão. Eu peguei o terceiro pedaço de pão. Porque ele viu que aquele monte de areia, o que? É dele. Então ele fala ao que Jesus, que passou sobre ele, disse, então é tudo teu. Jesus falou: olha, tudo isso que você está vendo, meu irmão, meu companheiro, é seu. As 3 partes. Esse terço é teu, esse terço é teu e esse terço é teu. Jesus o que? Não quer nada dessa vida, mas quer mostrar o que? Quer fazer essa pessoa refletir, entender. Olha a pessoa vendo milagres, ressurreição de uma gazela, andar sobre a água com o profeta de Deus, não mexeu nada no coração dessa pessoa. Mas quando falou em riqueza, em ouro, na hora o que? Admitiu. Então tudo é teu. E deixou, Jesus deixou ele e seguiu. Apareceram então 2 homens no deserto, e vendo aquele homem com tanta riqueza, desejaram tirá-la e matá-lo. Aqueles 2 que chegaram vendo aquele homem o quê? Com todo aquele ouro no deserto, falaram: uma grande oportunidade. É agora que a gente fica rico. Agora a gente se deu bem, como os dias de hoje. Agora a gente se deu bem com o dinheiro dos outros, roubando os outros. Agora eu me dei bem. Então eles falaram o quê? Vamos tirar deles e matá-lo. Ele está sozinho. Ele disse: é para nós, divide em terços, por isso um de vós que vá à aldeia comprar comida para comermos. Aquele lá, quando viu que ia matar ele, falou: não, calma. Saiu inteligente. Falou: tu pega 1/3, eu tenho o meu terço e tu pega o outro terço. E ninguém se mata. Pode ser que no conflito eu mato um de vocês, ou mato os 2, ou vocês me matam. Para a gente não causar todo esse conflito, cada um pega 1/3, está dividido por igual. E um de nós vai até a cidade comprar comida para a gente, que a gente está o quê? Com fome. Deu essa ideia. E o narrador disse que enviaram um dos homens, que pensou para si, esse homem que foi enviado, um dos 3, que foi para a cidade para comprar alimento, que pensou para si, ficou pensando sozinho: por que hei de dividir esta riqueza com os outros? Vou pôr veneno na sua comida e ficar com a riqueza. Esse que está indo comprar lá a comida, fala: vou dividir aquela riqueza com eles. Não, vou lá comprar comida, boto veneno na comida, eles comem e eu fico com toda a riqueza. Olha a ganância. Olha até onde vai essa ganância. E assim fez, ou seja, colocou veneno na comida. Os outros 2 homens, os que ficaram com a riqueza lá no deserto, por seu turno, disseram: por que havemos de dar a este homem 1/3 da fortuna? Vamos dividir entre nós. Tu pega a metade e eu pego a metade. Para que vamos dividir com ele? Quando ele regressar, vamos matar ele, dividindo o ouro entre nós. Fica metade e metade. O narrador disse: quando o homem regressou, mataram ele, comeram a comida que ele tinha trazido e morreram.
O que aconteceu? Aquele vem com a comida o que é envenenada. Logo quando ele chega, eles matam ele. Matam ele, para ficarem com a riqueza. Comem da comida os dois que mataram ele, morrem também envenenados. Assim, a fortuna ficou no deserto, com os 3 homens estendidos ao lado. Um lado da fortuna, dessa riqueza, 3 homens mortos. Então Jesus, que passou sobre ele, passou por eles, nesse estado, e disse aos companheiros, ou seja, Jesus parece que foi chamar o que os companheiros? Os discípulos, para mostrar até onde vai a ganância. Chamou eles, e passou por eles daquele caminho. Falou, o mundo é assim, por isso tenham cuidado. Jesus o que falou para os discípulos? O mundo é assim, por isso tenham cuidado. Tenham cuidado desse mundo. E isso é uma realidade até nos dias de hoje. A ganância o que faz? Nenhum deles ficou com dinheiro. Todos eles morreram. No lado do dinheiro. Nenhum aproveitou. Aquele envenenando, querendo ficar com toda a riqueza, pela ganância, envenenou, matou os 2, né? Mas também foi morto por eles, antes deles comerem a comida. Nenhum ficou. Esse é o mundo, irmãos e irmãs. Pessoa que corre atrás da riqueza, que é gananciosa, esse é o fim dela nesse mundo. Às vezes não acaba como essas pessoas, mas acaba o que é muito mal. Mas a pessoa que anda no caminho de Deus, procurando o agrado de Deus, procurando somente agradar a Deus, esse é o bem-aventurado, esse é o virtuoso, esse que vai ser o que? Elevado, exaltado por Deus Altíssimo, tanto nessa vida como na outra. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida, sintam-se à vontade. Desculpa pelo tempo da aula. Se alguém não entendeu algo, sintam-se à vontade. Não deu para explicar tudo que a gente separou aqui pelo tempo, né? Não tem como explicar. Mas são histórias que tem sobre Jesus, que passou sobre ele, que fazem a gente refletir. Até tem uma passagem agora que eu me lembrei sobre ele, que passou sobre ele, Jesus, quando ele vê um homem roubando. Aí ele olha para o homem fala para ele, viu que ele notou isso, fala para Jesus, juro por Deus que eu não fiz isso. Aí Jesus olha para ele e fala, meu olho se enganou e você falou a verdade. Ou seja, irmãos e irmãs, mostrando o que é o juramento por Deus. E também sempre pensar o melhor das pessoas. A gente tem isso, de pensar sempre o pior das pessoas. Ah, isso aconteceu porque a pessoa é assim, assim, assim. Ah, isso é porque a pessoa é assim, assim, assim. São imaginações da cabeça dela. Não, ela não tem certeza disso. Ah, isso é porque ela fez tal coisa. Não tem certeza. Ah, ela foi divorciada porque ela era assim, assim, assim. Ela nem sabe. Ou seja, pensamos sempre o mal da pessoa. Vemos um irmão fazendo algo, sempre pensamos o pior. Como diz o Muhammad bin Sirin, rahimahullah, se eu visse um irmão meu com um cheiro de bebida, eu ia pensar que alguém derrubou nele uma bebida alcoólica. Não ia pensar que ele bebeu, e sim que alguém derrubou bebida nele. Olha o que é o crente, a pessoa temente. Sempre pensa o melhor das pessoas. O crente é aquele que protege o seu irmão, não envergonha ele. Sabe que o irmão tem um pecado ali que ele faz, que está prejudicando a ele somente. Sempre protege ele. Aconselha ele em silêncio, não em público, para ele mudar. Mas hoje não, a gente sempre pensa o que é o pior da pessoa. Deus o livre. Se vê uma pessoa no bar, viu fulano no bar, devia estar bebendo, estava lá bebendo, nem viu a pessoa bebendo. Às vezes a pessoa estava ali por algum motivo que ela não sabe. Tem até um dito do profeta, mesmo tendo fraqueza, arrume para seu irmão 70 desculpas. Não é um dito, desculpa, é o Al-Qasim ibn Muhammad que ele fala isso, desculpa, não é um dito. Al-Qasim ibn Muhammad, ele fala uma coisa muito bonita. Arrume 70 desculpas para o seu irmão
E se você não encontrar nessas 70 desculpas algo, fale para si mesmo, pode ser algo que eu não sei. Pode ser alguma razão que ele está fazendo isso que eu desconheço. Olha a humildade, sempre pensando que é o bem das pessoas. Principalmente as pessoas crentes, irmãos, piedosas. Se viu algo, olha, eu devo ter enganado. Não pensa sempre o que é o ruim das pessoas. Sempre pensa o que é o melhor delas. Esse é o crente. Sempre pensa o que é o melhor das pessoas. E sabe que isso de imaginar é um pecado. Eu imaginar que a pessoa, ao ver a pessoa conversando com uma mulher, deve ter um caso com ela. Viu uma irmã conversando com um homem, deve ser um amante dela. Até onde chegamos? Então, por isso que devemos sempre pensar o quê? O melhor das pessoas. Aqui a irmã fala, Jesus teve irmãos segundo os ensinamentos do Islã. Não temos nada que comprova isso, tanto no Corão como na Sunna, que ele teve o que? Irmãos. Mas segundo as Escrituras, os Evangelhos, ele teve o que? Irmãos, que são os filhos de Maria com José. Mas não temos como que afirmar isso. E se ele teve o que? Não tem problema algum. A mãe dele o que? É um ser humano, é uma criatura de Deus, ela tem o direito de casar como qualquer mulher, mesmo ela sendo o que? Imaculada, a Virgem Maria, ela é virgem o que? No nascimento de Jesus. Mas depois ela pode casar como qualquer pessoa. Então não temos conhecimento sobre isso. Mas segundo as Escrituras, ele teve o que? Irmãos. Quem ficou com mais alguma pergunta, não entendeu algo? Eu não estou vendo aqui nenhuma, só alguns comentários. Se alguém tiver alguma pergunta. A gente gostaria de participar com vocês dos comentários, mas se a gente vai ler cada comentário e comentar, tem vários benefícios aqui. Tem irmãos e irmãs que citaram vários comentários aqui, que são lições para as nossas vidas, mas não tem como que, infelizmente, comentar cada comentário citado. Que Deus abençoe as pessoas que escreveram. A irmã Ediene fala que Jesus é o quê? É o plano da salvação. Como a gente falou, a salvação nós cremos que só quem salva é Deus, o Altíssimo. Claro que você vai ser salvo seguindo Jesus, como vai ser salvo seguindo Moisés, como vai ser salvo seguindo Davi, como vai ser salvo seguindo Muhammad. Entenderam? Mas não quer dizer o quê? Que ele por si é a salvação. Deus, o Altíssimo, que salva. O único Salvador. E além dele não há Salvador. Então nós cremos que seguindo os profetas, os ensinamentos dos profetas, a gente será salvo. Até a gente tem uma aula que a gente fez que se chama o quê? Os ensinamentos dos profetas, no Antigo Testamento. A gente fez uma aula, acho que faz mais ou menos uns 5 meses. Ali a gente mostra como que é salvação, como que a gente crê na salvação, em seguir os ensinamentos dos profetas, que esses ensinamentos são revelados por Deus o Altíssimo. E nisso há salvação. Mas quem salva é Deus. A gente não tem a crença o quê? Que nem no cristianismo, que é salvo pela graça. Creu em Jesus, a Trindade ali, a pessoa o quê? É salva pela graça. Não se importa com as leis. Isso é totalmente diferente que Jesus ensinou. 5,17 em Mateus, Jesus fala, não penseis que eu vim abrogar, eliminar, remover a lei e os profetas, e sim cumprir. Ele veio cumprir a lei mosaica, que é a lei de Moisés, que é fazer sobre ele. Então, nós também cremos nisso. A pessoa deve crer em Deus Altíssimo e cumprir com os mandamentos de Deus, com as leis que Deus Altíssimo que ordenou, as regras, os mandamentos, os pilares, como você quiser o que chamar.
Aqui eu não vi mais nenhuma pergunta. Que às vezes as perguntas também vão para cima e eu não consigo enxergar, irmãos e irmãs. Então eu peço desculpas se eu não vi alguma pergunta. Não é porque eu não quero responder, às vezes eu não enxergo elas. Então que Deus firme nossos corações na fé, nos abençoe onde quer que a gente esteja e perdoe nossos pecados e tenha misericórdia da gente e guie todas as pessoas para a senda reta e firme nossos corações na senda reta e faça a gente morrer muçulmanos e faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas e facilite para nós a busca do conhecimento e faça da gente praticante desse conhecimento adquirido e facilite para nós as boas ações e aceita de nós as boas ações e facilite para nós a entrada no paraíso em paz com os profetas, os mensageiros, os mártires, os verídicos e afaste nossas faces do fogo do inferno como afastou o Oriente do Ocidente e não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula, inshallah.